Graças e paz. Boa noite. Eu e você temos uma luta constante dentro de nós. Nós temos uma vontade muito forte, sempre, em tudo que nós fazemos. A vontade de minimizar a nossa dor e de aumentar, maximizar o nosso prazer. Nós vivemos assim. Nós vivemos para isso. Os nossos projetos, os nossos sonhos, até mesmo a nossa vida de fé, envolve essa vontade. Buscar a Deus para que Ele então diminua o nosso sofrimento, a nossa dor, Ele cuide de nós para que nós então vivamos vida boa, mansa, prazerosa. Veja, isso está em tudo que nós vivemos, no seu trabalho, no seu casamento, em todas as coisas. Nós, então, às vezes temos uma imagem errada da fé, da religião, das escrituras, da revelação de Deus, como se Deus, então, tivesse nos confrontando contra isso e dizendo: vocês não foram feitos para ter prazer, vocês foram feitos para o sofrimento. Mas não é isso que a Escritura nos revela. Deus nos fez para nos deleitarmos, inclusive nele, termos prazer nele. E foi assim desde o princípio. O pecado, então, é aquilo que quebra esse propósito. O propósito em que o homem faz parte de uma criação que é boa, é agradável, tudo é muito bom. O pecado quebra essa vivência do prazer e coloca em nós, então, o salário do pecado. A dor, o sofrimento, até mesmo na geração da vida ou no parto, a dor e essa mistura de alegria e dor. O trabalho, que é algo prazeroso e todos nós devemos querer, devemos fazer, porque isso nos dá senso de utilidade, de propósito, de atividade. Ele começa a ser algo que nós precisamos fazer com o suor do nosso rosto para comer. Veja, o pecado foi o que inseriu essa luta. Deus nos fez para o prazer. A grande proposta das Escrituras em nos revelar a Deus, revelar quem nós somos e o grande projeto de redenção de Deus é exatamente o texto que nos mostra que Ele nos fez para termos prazer nele e nas coisas criadas por Ele e também nas coisas criadas por nós, por meio da inteligência que Ele nos dá, da criatividade, capacidade de criar que Ele nos deu. E tudo isso à imagem e semelhança dEle. Ele tem prazer em nós e nós temos prazer nele. Lutar contra isso é que nos coloca numa confusão da alma, da existência. Nós sabemos que Ele existe, mas nós não queremos aceitar que Ele, sendo bom, nos coloca em situações de sofrimento, porque se Ele é soberano, é culpa dele o nosso sofrimento. Mas eu te convido a raciocinar e entender esse dilema, por assim dizer, a partir da Escritura, a partir de Jesus Cristo, que pregou nos ensinando exatamente como nós lidamos com essas coisas nele, em Cristo Jesus. Eu quero te convidar a acompanhar a leitura do texto de Mateus 5, a partir do verso 1, conhecido como Sermão do Monte, Sermão da Montanha ou Sermão das Bem-aventuranças, onde Cristo nos fala de sermos bem-aventurados, mas ele sempre fala de algo que parece nos remeter ao sofrimento. Ele diz que são bem-aventurados esses que sofrem. Eu quero ler o texto para você acompanhar o raciocínio. Mateus 5, a partir do verso 1, diz: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia.
Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de nós. Esse texto das bem-aventuranças é como um grande rolo compressor sobre a nossa vontade de ter prazer e não ter sofrimento. O texto da pregação de Jesus, ele não é agradável num primeiro momento a nós nesse sentido, porque ele diz que para ir para o céu é necessário ser humilde de espírito. E a arrogância, o orgulho, a altivez nos dão prazer. Nós queremos nos sentir orgulhosos. E ele diz, os humildes de espírito herdarão os céus. Ele diz que nós então devemos chorar. E chorar, se não for de alegria, nós não queremos chorar. Ele diz para sermos também mansos. E ser manso coloca em nós um nó na garganta quando nós só queremos falar umas verdades para quem nos ofende. Não dá para ser manso. A pessoa precisa ouvir. Ela tem que ouvir. Ele diz para termos fome e sede de justiça divina. Quando buscamos o prazer da vingança, da justiça própria, como algo que nos alimenta, nos dá prazer. Ele diz para sermos misericordiosos, quando para isso nós temos de abrir mão de nós mesmos, para socorrer as pessoas que não valorizam, não se importam com o seu esforço por elas. Ele diz ainda para sermos de coração puro, quando as coisas não são tão puras em nosso coração. As coisas impuras fazem até o nosso coração bater mais rápido. Ele nos orienta a sermos pacificadores e não defensores da própria verdade a qualquer custo. Por fim, ele nos orienta a sermos até mesmo perseguidos, quando não queremos ninguém atrás de nós, dos nossos planos, dos nossos interesses, até mesmo da família. Às vezes nós não queremos ingerência, interferência. E ele diz que serão bem-aventurados todos esses. Esse sermão, então, é duro. Ele não está de acordo com esse nosso instinto de vontade. O sermão mais famoso de Jesus nos coloca ainda mais para baixo. Essa a primeira imagem. E veja, de fato, nós devemos buscar cada uma dessas coisas. Mas em Cristo. Não é ser perseguido por ser perseguido, não é chorar por chorar. Não é ser um falso humilde, que se diz humilde em busca de elogio. Não é ser por ser cada uma dessas coisas. É ser nele. É realizar tudo isso nele, na habitação dele em nós. Talvez você não tenha sido alertado ainda sobre o que há de mais importante nesse sermão, que é o fato de que Jesus viveu cada uma dessas afirmações numa profundidade inimaginável para nós. Ele vive tudo isso e na sua ressurreição ele se faz um só conosco. Nós somos o corpo dele. Ele faz com que tudo aquilo que ele viveu seja imputado, aplicado em nós, nos capacitando a experimentar e a vivenciar todas essas coisas nele, e assim sermos bem-aventurados. Sim, ele pagou o preço do seu pecado para que você fosse declarado justo.
Por isso nós somos bem-aventurados, porque Ele habita em nós e aplica cada uma dessas bem-aventuranças. Ele se humilhou, ele se fez pobre, inclusive pobre de espírito, para que nós fôssemos feitos ricos, cheios do Espírito, cheios do tesouro dos céus. Ele chorou por nossos pecados, chorou em seu sofrimento na cruz, para que nós recebêssemos o Consolador, o Confortador. Ele enfrentou a morte com toda mansidão. Não se ouviu uma só palavra de sua boca para fugir. Ele ficou como uma ovelha muda, como os profetas anunciaram. E tudo isso para que você herdasse os novos céus e nova terra. Ele enfrentou fome, sede, sendo tentado, sendo humilhado, até chegar à cruz, sendo totalmente injustiçado, para que você fosse satisfeito nele. A sua fome e sede de justiça foi realizada, satisfeita nele. E ele fez tudo isso em misericórdia a você. Ele é o único que não pecou. Tem eternamente o coração puro, de forma que ele mesmo diz que quem vê a ele, vê ao Pai. Ele não é só mero pacificador, ele é o príncipe da paz, o maior dos pacificadores, para derramar a paz em você. Ele foi perseguido de morte, injuriado, difamado, para que a sua segurança moral estivesse nele. Por fim, ele foi glorificado, para que você fosse também. E assim você vivesse agora a exultar, a se regozijar de alegria, porque é grande o vosso galardão nos céus. Cristo não nos ordena ou cobra nada que Ele mesmo já não tenha conquistado por nós. É muito importante que você entenda isso. Quando se aproximar da leitura das Escrituras, quando se aproximar em um ambiente de culto a Deus, quando você estiver fazendo as suas devoções diárias, seu momento devocional, entenda, toda a Escritura nos orienta a vivermos como nova criatura, como redimidos, mas nada disso é imposto sobre nós que Ele já não tenha conquistado, vivenciado por nós. Ele não nos pede algo que aumente o nosso sofrimento. Ele não nos pede coisas vazias para que você procure ser perseguido. Não é isso. Ele vivencia e habita em nós para que você entenda que Ele é quem te sustém. Ele é quem te faz bem-aventurado, porque Ele viveu tudo isso. Ele não é como um pregador que ordena que você faça as coisas que Ele não faz. Ele vive cada uma dessas coisas numa dimensão que você jamais vai precisar viver, exatamente porque Ele viveu para que você fosse liberto. Liberto da condenação eterna, naquele ambiente infernal de perseguição. Vivesse sem paz alguma, Ele te concede a paz que excede todo o entendimento. Ele te livra de uma vida completamente conturbada eternamente, para que você vivencie tudo em mansidão, confiando nele, sendo sustentado, abençoado, cuidado por Ele. Ele te libertou eternamente de uma vida de humilhação, debaixo do poderio do pecado, para que você, então, vivesse como mais do que vencedor.
Cristo vivencia e aplica em nós cada uma dessas coisas e nele, somente nele, você pode ser bem-aventurado de fato. Ainda que você esteja passando por uma dificuldade ou um momento de sofrimento, você é bem-aventurado. Você não precisa ter a sua maior luta de todas em busca de maximizar o prazer e diminuir o sofrimento, porque ele já te libertou do sofrimento eterno. Ainda que vivenciemos um pouco de sofrimento nessa terra, é pouco comparado com o que ele viveu, para que você então tivesse a oportunidade de lançar o seu fardo sobre ele. Ele carrega o nosso fardo. Nós somos bem-aventurados quando reconhecemos a Cristo como nosso Senhor, o nosso Salvador, e vivemos na habitação dele, no consolo do Santo Espírito do Senhor, que foi derramado na igreja de Cristo, o corpo de Cristo. Ele habita em nós e assim nós podemos dizer em qualquer situação, nós somos os mais bem-aventurados da terra. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Santo Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por tão grande obra de salvação realizada por nós, para que assim nós tivéssemos entendimento, consciência do quão bem-aventurados nós somos, sem mérito, Senhor, mas nos méritos de Cristo, nós recebemos a maior de todas bem-aventuranças que nos torna bem-aventurados em toda e qualquer situação. Obrigado, Senhor, por tão grande obra de redenção realizada por nós. Obrigado porque o Senhor nos consola, o Senhor nos conduz, o Senhor nos abençoa. O Senhor nos abençoa e nos dá prazer em Ti. Ainda que num mundo quebrado e torcido pelo pecado, o Senhor tem nos conduzido debaixo da Tua mão bondosa, misericordiosa, salvadora. Obrigado, Senhor, por tão grande obra. Abençoa-nos para que nós prossigamos firmes a buscar e a encontrar prazer no Senhor acima de todas as coisas, para que então estejamos contentes em qualquer situação. Nós oramos assim, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Tenha uma ótima noite.